O desenvolvimento da técnica, da ciência e da tecnologia, por ser um processo social e fazer parte constituinte da sociedade, ele carrega consigo essa possibilidade ambivalente de, ao mesmo tempo, ser um produto da sociedade, porque é um produto do desenvolvimento da sociedade, como também a realidade de ser produtor da sociedade. Um determinado artefato tecnológico, a partir do momento que ele é produzido, ele também provoca alterações sociais, formas novas de interação da sociedade entre si através da tecnologia como meio. Isso é bastante visível nas tecnologias de informação e de comunicação, que passaram a ter um desenvolvimento muito rápido, nomeadamente a partir do final do século passado, da década de 90, com o desenvolvimento dos microcomputadores pessoais e mais tarde da rede de computadores mundiais que nós conhecemos por internet. Nesse sentido, também as esferas do judicial, dos tribunais, têm tido que se adequar com essas alterações, né? Porque também faz parte da sociedade. Curiosamente, a esfera dos tribunais e da justiça é uma das realidades sociais que mais tem sido burocratizada pelo Estado moderno, ou seja, é uma das realidades que mais tem dificuldade de flexibilização, de alteração dos processos e que segue muito firmemente a questão das normas estabelecidas. Entretanto, as novas tecnologias têm imposto um pouco essa questão de uma inovação quase que diária na alteração dos processos, na criação de novos processos. E a justiça tem, por ser parte da sociedade, que se adequar a isso. Como realidades positivas, benefícios para a justiça, as novas tecnologias têm trazido uma série de questões. Eu poderia enumerar várias, mas eu gostaria de nomear talvez aquela que é mais evidente e a principal, que é a característica dos meios das novas tecnologias, na questão da velocidade do processamento dos dados, da capacidade de arquivamento de dados e, sobretudo, a capacidade de troca desses dados entre grupos, entre outros atores sociais, sejam eles próximos ou muito distanciados, sejam eles de um mesmo continente ou de outros continentes. Essa capacidade extremamente veloz de processamento de dados tem conferido, por exemplo, à questão da justiça, uma aceleração nos processos, e isso tem sido visto como uma característica positiva. Tem garantido também uma certa democratização, porque tem permitido um acesso maior de atores nos processos, um controle social que antes não era possível de se fazer. A justiça, que era tido como um ente que tinha um monopólio tanto da justiça quanto do controle do poder. Mas também tem criado várias problemáticas, algumas problemáticas oriundas do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, os crimes de internet, que ainda não estão completamente regulamentados, falta uma regulamentação tanto para o uso quanto para a punição dos abusos cometidos pela internet. Não existe ainda uma regulamentação, e isso tem sido uma grande problemática que tem feito juristas no mundo inteiro se debruçarem sobre essa questão. A questão das escalas, da relação entre o global e o local, que a internet, por exemplo, tem vindo a permitir. Então, por exemplo, um crime na internet já foge ao controle que é cometido num determinado estado, já foge ao controle daquele estado, porque pode muitas vezes ter sido praticado a partir de um outro estado. Vou dar um exemplo do caso da China, que exerce um grande controle sobre a rede internet e os meios de comunicação em geral, e teve a sua rede de televisão digital invadida por hackers num outro país, obviamente que não estavam na China, e que de tanto em tanto colocavam mensagens contrárias ao governo. Nesse sentido, a China não tem como controlar, a não ser retirando a televisão do ar, mas é uma intervenção a partir de fora que foge ao controle e à punição no caso do Estado chinês. Outras questões também, por exemplo, a produção de provas. Hoje em dia, novos recursos tecnológicos, por exemplo, a tecnologia de DNA, tem vindo a produzir provas que têm alterado a forma dos julgamentos e dos pareceres. Antigamente, por exemplo, um processo de declaração de paternidade ou de reconhecimento de herança
seguia outros trâmites e outras decisões que hoje passaram a ser tomadas através de um desenvolvimento tecnológico, a tecnologia de DNA. E por aí poderia nomear uma série de outras questões que ainda estão por aberto, mas que provam que a justiça vai ter que necessariamente se adequar a esse tipo de transformações.